Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Jefferson Barbosa, mais conhecido por The Jeff, e estamos aqui em mais um episódio do Talvez um Podcast. Como já disse, né? Porque talvez seja um podcast, talvez não seja um podcast, talvez seja só poltrona, microfone, violão e instrumentos para trocar uma ideia, conversar um pouco mais. E hoje eu tenho uma honra, um prazer inenarrável de conversar com uma pessoa que eu amo muito de coração, uma pessoa que faz parte da minha história, principalmente dentro da música cristã. E sem mais delongas, né? Vou apresentar o nosso patrocinador master, a Viela Prime. Agradecer por essa parceria. Falar da promoção, né? Você já sabe aí no QR Code, é só você clicar no QR Code para poder participar da promoção, que é 10% de desconto, mas como já foi dito, não é 10% à vista, é 10% até em 10 vezes. Então, para você que está querendo mudar um pouco a sua casa, mudar os móveis aí, ou tá mudando de casa e precisa comprar móveis novos, é só entrar em contato, mas não agora. Depois do vídeo, assista o vídeo até o final. E hoje eu tenho essa honra de conversar com... Ele não gosta, né? Ele já vai começar puxando minha orelha. De conversar com o Deus Osíris. Brincadeiras à parte, mas hoje tenho a honra, né, de conversar com o nome completo, de forma formal. Osíris Soares Bandeira Filho. Isso. Nasceu no Natal. Não vou dizer quando foi. Não vou dizer quando foi. Mas é uma honra te receber aqui. Não, meu amigo, a honra é minha, Jeff. Você sabe, você é do meu coração, né? E Deus é maravilhoso comigo e coloca pessoas nesses anos de vida, né? Deus sempre coloca pessoas muito especiais na minha vida e com certeza você é uma delas, né? Você sabe disso. O tempo que nós passamos ministerialmente, né, trabalhando junto, assim, foram anos de bênção, amém, de muita experiência e muitas risadas, né? Risada porque, principalmente. Você a gente sabe que você é um cara gaiato. Um pouquinho. Então foi bênção demais. Prazer meu estar aqui. Não, eu que agradeço, assim, Osíris, um pouco da minha história, né? Quando eu fui convidado para participar do CARES, ainda era pastor Robério, isso, mas estava basicamente no último ano dele. E aí, logo depois, você tomou a liderança e ficou até quase ali na beirada, né? Depois entrou Bruno, né, no teu lugar, quando você viajou. Mas assim, foi meu líder durante muito tempo no Ministério Cares, que eu tenho um carinho, temos, né? Posso falar assim, temos um carinho enorme pelo Cares e faz parte de toda essa história, né? Faz parte se a gente for falar da gente, principalmente no sentido de música, não tem como não mencionar o Cares, né? Minha vida ministerial com o Caris, assim, foi o de mais especial até hoje, né? Que Deus, a gente viu, a gente presenciou, né, o poder de Deus, a misericórdia dele através das nossas vidas, e com certeza o Caris marcou. Mas antes de chegar um pouco nessa parte do Caris, que a gente Sim. vai chegar e a gente vai ter a oportunidade de falar do Caris, porque se a gente sentar e não conversar sobre o Caris, tá errado, né? Pois é. Mas assim, como foi porque assim, se eu não estiver enganado, você é de berço evangélico. Não sou, mas desde pequenininho. Desde criança. Desde que idade, mais ou menos? Assim, que eu me entendo, que eu lembro, assim, que eu tomei a consciência de saber que eu tenho que ter Cristo na minha vida, eu acredito que foi com 9 anos. Sozinho fiz essa decisão. Mas começou num banco lá no templo central da primeira igreja batista. Mas estava na igreja. Mas tipo, teus pais começaram a te levar para a igreja com mais... Tu lembra mais ou menos que idade tu tinha? Não, foi mais ou menos aí, por aí também. 8, 9 anos, porque assim, a minha família, parte da minha mãe, a maioria assim é de igreja católica, né? Então entendi. Assim, nós tínhamos essa grande influência também da igreja católica, e na parte da minha família paterna,
minha avó e alguns primos meus, eu já tinha muitos primos já, né, em igreja evangélica. Então, é, então a partir daí nós tivemos uns amigos que se tornaram nossos vizinhos. E foi assim, Deus usou poderosamente a vida deles, né? Irmã Amélia, que hoje está no Senhor, e uns amigos, Robson, Roberta, Renata, Júnior, que eram irmãos, e assim, a gente ficou amigo, irmão. Hoje eles moram em São Paulo, sabe? Mas a gente até brinca dizendo assim, que Deus trouxe eles para ser vizinhos da gente, e a gente conhecer a palavra de Deus, assim, eles Canal de bênção foram para a vida de totalmente vocês, né? canal de bênção, assim, para a gente entender o que é Cristo, o que é o Evangelho, o que é o amor de Deus, o amor de Cristo, né? Verdadeiramente, assim. Então foi muito através deles. Então, através deles, a gente começou a A frequentar. frequentar a igreja. E a tua parte não vou falar nem tanto ministerial, porque assim, tem quem gosta de dividir essas coisas, Sim, né? Mas musicalmente falando. musicalmente. Como foi que você começou a se envolver com a música? Com que idade? Quando foi que você começou a Olha, se envolver? na verdade, assim, a gente, eu, meus irmãos, a gente cresceu na música, porque meu pai sempre foi de gostar de cantar. Então, tipo, eu estava em casa, era ele cantando com a gente. A gente ia viajar, era ele no carro cantando. Então, assim, a nossa família, dos dois lados, tem muita gente na música. Por exemplo, eu tenho um tio que foi assim do primeiro casamento do meu avô, é, que é um compositor muito conhecido. Eu falo um pouco sobre isso, mas é um compositor chamado Luiz Bandeira, que é de Recife, e uma das marchinhas de carnaval mais conhecida foi ele que Foi ele fez. que fez. Mas assim, eu não tive nenhum contato com ele, né? Não tive porque assim foi do primeiro casamento do meu avô, então assim, e nem meu pai mesmo conseguiu a ter, né? Mas assim, meus avós gostavam muito de música. Aí isso meu pai também. Do lado da minha mãe, a gente tinha essa também, eu tinha primos que tinha banda, né, banda normal secular. É, Tinha uma ligação muito grande com Sivuca, que O né, é um mestre dos Sivuca. mestres Sivuca. E na casa da minha tia, muito Natal, Ano Novo, a gente passava com Sivuca tocando. E Somente. engraçado que mas eu não Não tinha tinha essa noção. Não noção. sabia quem era, Porque, né? tipo assim, eu estava lá, a família reunida, Sivuca tocando, e eu de boa. Eu Era só mais criança, uma pessoa da eu família. criança e nem me interessava tanto. Aí depois, quando eu comecei, eita, Entender. Sivuca na televisão, eita, Sivuca no programa. Aí que depois que eu fui Caiu a ficha. entender quem era o mestre Sivuca, né? Então, assim, a gente sempre teve essa ligação muito grande com música. E meu pai até música para os filhos ele Que fazia legal. pra gente dormir. Então ele gostava muito de Roberto Carlos, Bolsa Nova, Então é dia MPB. assim que ele vai, né? Então, ele não gosta muito de tumulto, não, Não de gosto, senão ele multidão, fosse. não. Talvez. Então, assim, a gente teve muito essa influência. Muito, muito assim, né? Principalmente do meu pai diariamente, né? Entendi. Pronto. Aí, então música de certa forma tá meio que enraizado, tá no sangue, né? Como o pessoal diz. Então, como eu falei no início, né, que eu não queria chegar nessa parte ministerial, mas, por exemplo, como você já teve esse berço na música, e a questão ministerial, quando foi que você começou a cantar na igreja? Tocar não, porque você nunca foi de tocar instrumento, né, mas de cantar. Quando foi que você começou a cantar assim, na igreja, de forma Assim, ministerial? desde quando nós passamos, né, a frequentar a igreja evangélica, então assim, eu já entrei em grupo infantil, coral infantil, então isso já foi ajudando, né, mais a questão de trabalhar a afinação, tal, coral. E sempre quando eu via o coral, por exemplo, o coral da primeira igreja batista, né, eu achava muito lindo a questão da divisão de vozes, isso sempre me chamou a atenção. Então, desde os meus 10, 11 anos por aí, quando eu escutava alguém cantando, que me prestava, por exemplo, seja qualquer cantor,
estava cantando lá uma música, o que me chamava a atenção era as outras vozes por O trás, back o vocal, back. né? O back. Aí eu ficava escutando, querendo imitar. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado Apaixonado por por questão essa parte, né? de vocal, de voz, de back, né? Então, isso me chamava muita atenção. Então, desde criança, na adolescência também, fazia parte de grupo da banda dos adolescentes. Porque um tempo assim a gente passou até aqui ajudando a igreja A de de Mangabeira, né? Mangabeira, foi. Aí depois retornamos e sempre eu fui, sempre era dentro da música. Depois voltamos para a primeira igreja, né? E então aí eu voltei para o louvor da primeira e da primeira Batista João Pessoa. E com o tempo, aí foi que começa o processo para depois eu entrar no Caris. Porque assim, antes eu via o Tu sabe dizer mais ou menos, tipo, quanto. Você foi pra Mangabeira, mas tu sabe dizer mais ou menos quanto tempo antes até entrar no Caris? Quantos no anos assim, mais ou Caris, menos? eu não faço ideia. Agora assim, o que eu me lembro é o seguinte, eu na adolescência, por exemplo, eu com 12, 13 anos, eu via o Caris cantar e eu dizia, é esse o grupo que eu quero. Uhum. Porque quando eu vi eles cantando a capela, eu A ainda me lembro capela é. uma música, Eu Vou a Jesus, que eles cantavam, que era da Arautos do Rei. Eu ficava assim, ó. Aí eu na adolescência, no culto, porque eu adolescente eu também ia no culto jovem, né, na década de 90 que era tipo, era O auge. o auge. É porque eu acho assim, a primeira. Talvez foi quem. Pelo menos pra cá, eu acho que foi quem implantou esse negócio do culto Não, jovem mas deixa eu e lhe tal, dizer, né? no Brasil. No Brasil. No Brasil. É tanto que vinha pastores dos Estados Unidos para participar do culto, para saber como era Como culto funcionava jovem. e tal. Foi. Realmente foi com o nosso querido pastor Kelly, né, que já faleceu. Aham. Claro, com a liderança era o pastor Estevão, né? Uhum. Mas pastor Kelly, aí eu me lembro que era seminarista ainda, entendeu? Então, aí eu mesmo 13, 14 Adolescente, né? anos, mas Ainda eu, ia. eu, eu ia pro culto jovem já, né? Então aí eu tinha as minhas inspirações, né? Além das bandas conhecidas no Brasil, mas assim, tratando aqui João Pessoa, aí era o grupo Gênesis com o pastor Kelly, tinha aí o Caris, tinha o grupo Carisma, Carisma que é da IEB. da IEB, Da IEB. tinha o Sal da Terra da Congregacional e até minha prima fazia parte. Então, assim, na época, eu adolescente, eram os grupos, né, as bandas que eu tinha Como referência. como referência. Pronto. Você já respondeu meio que a segunda pergunta, que era a questão de referência. Mas você falou de referência aqui. De certa forma, uma referência pré-Caris, né? Vou Sim. usar assim. E depois que você entrou no Caris, de fato, assim, tu lembra o ano? O ano foi exatamente 2000. 2000. 2000, Porque assim, antes, o Caris, ele foi para cantar em Cuba. Aí era uma coisa que me chamava muita atenção, era missões. A missões. A parte de missões. Era. Aí eu, caramba, além de cantar, fazer missões. Aí Sempre foi o diferencial, né? Que a gente sempre vai falar um pouco exato. mais sobre isso também. Aí quando eu soube que o Caris até fizeram um jantar lá na igreja, eu lembro que a gente participou para ajudar ao grupo ir, né? É a parte financeira, né? Mas tipo assim, para mim era uma realidade longe eu estar. Aí depois... Foi quando? Foi em 98? Eu acho que foi em 96. 98 foi Peru. 98 foi Peru. Foi Peru. Então Cuba foi em 96. 96. Aí Peru 98. Aí 99 foi quando eu comecei a me aproximar mais assim de pastor Robério. Eu já tinha mais contato assim com outros que faziam parte na época, era... Não, a gente for falar enfim, nomes e nomes, né? Aqui. Tibério, enfim, várias pessoas, né? Aí quando você entrou, assim, você já falou um pouco das referências, né? De alguns grupos que eram referência. Quando entrou no Caris, naquela época ali, 2000, que você está dizendo, qual era a referência para o grupo? Tu consegue lembrar da época? A referência para o grupo. A referência musical. Musical. Na época, o grupo cantava muita música do Prisma Brasil, né? Arautos do Rei,
Aí foi quando, porque assim, teve um tempo que o Caris era muito música mais clássica, Uhum. né, com divisão de Na verdade, eu acho que vozes. até a época que eu entrei ainda era um pouco Aham. mais isso, Aí, né? mas aí o que acontece? Essa mudança até foi antes de eu entrar, que viu a necessidade de acrescentar alguns corinhos, não, para que a igreja participe Cantasse também. também. Ah, Porque entendi, tipo entendi, assim, entendi. tava na igreja e tinha que ter Era o meio que grupo uma de apresentação, era né? meio que uma apresentação. Aí foi quando o pastor Robério, na época o maestro do Caris era Edenildo, né? Que quando eu entrei Edenildo já não estava mais. Mas aí eles começaram a colocar então louvores do a Mas congregacional. comunidade Vila da Penha do Rio de Janeiro, esses cânticos congregacionais, né? Uhum. Asaf Borba, que era da época, né? Ainda falasse a Zafa, lembrou daquele dia lá na PIB que a gente foi para foi tipo um mini congresso que a PIB fez, e foi só para os Sim, músicos e ele que ele tava. estava lá, né? Tá, ó, Então Ademar de Campos, então desbloqueio de era Ademar de Campos, Aline Barros, né? Já estava também nessa época já no com início, muitos né? louvores e tal, então era. Pronto, a gente tá falando um pouco dessa parte de nostalgia. Já que a gente tá falando desse começo, você entrando, vamos puxar uma dessa época. O que é que tu pensa aí pra gente fazer? É, sim, Gente, vou tentar acompanhar, tudo aqui de supetão. improviso. Improviso, se preocupe com a voz dele, não com o violão só vai atrapalhar. Não, e a voz fria e tal. Não, fria literalmente, né? O menino aqui que tá morrendo. Sim, Tem qual? Primeira. teve uma música assim que me marcou muito, que eu escutava até antes de eu entrar no Caris, mas quando eu entrei já cantava essa música, que é uma do Renascer Praise, que é Cristo Vencedor, se eu não me engano, o nome da música, mas eu conhecia pelo início da música, que é Vem engrandecer a Deus comigo, que é uma música assim que falava mostrando a grandeza de Cristo, né, a sua majestade, né, vem engrandecer a Deus comigo, vem reconhecer que só Ele é Deus. Vamos tentar, vai. Vem engrandecer a Deus comigo. Vem reconhecer que só Ele é Deus, poderoso, amoroso, Deus presente, Deus amigo. Seja Cristo todo nosso amor. Vamos proclamar que Cristo é vivo e que a esperança em seu amor, todo o preço já foi pago, Cristo já nos libertou, como herança a vitória nos deixou. Vem, vamos louvar a Jesus Cristo. Vem, vamos falar do seu amor. Acabou-se o impossível, foi-se embora o temor. Por nós luta Jesus Cristo vencedor. Por nós luta Jesus Cristo vencedor. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu errei a letra, mas a maioria eu acertei. Com certeza eu errei a parte de tocar, né? Agora, essa, por exemplo, nunca vi no Caris, né? Sim. Assim, eu, né? Na minha época. Porque realmente assim, a gente, quando você entrou, a gente já não cantava mais. Tentamos com meus erros e seus acertos, mas tudo bem. Agora,
A gente entrou nessa parte do Cáris, vamos falar um pouquinho. Claro, muitas histórias, mas vamos apresentar pro pessoal. Você não estava lá. Por incrível que pareça, Deus Osíris não estava. Mas você lembra, né? Quando foi que nasceu O Cáris. o Cáris? Pela história, sim, porque até na época quando surgiu, como ainda eu era, né, era criança, Não, eu sei que você né? não estava, né? Nessa parte, Sim. por mais que a gente Mas brinque, assim, não mas eu estava. me lembro e também por conta De de contar, pastor principalmente o pastor Robério e contar, os né? outros contarem. Mas assim, começou no início, em 1990, eu me lembro das pessoas que faziam parte, né? Fala. Que é Joás, Aninha, Robério, né? Eles três começaram a ensaiar. Aí foi quando, na época, quem era o pastor do louvor, pastor da música, era pastor Ademir, que hoje mora nos Estados Unidos, né? Em Austin, no Texas. O pastor Ademir, ele era o pastor de música da primeira, né? Cunhado de pastor Estevam. E aí foi quando ele apresentou a Robério, né? Porque Aninha era contralto, Robério melodia, e tinha Joás no violão, e Joás também cantava. Aí foi quando ele disse, olha, chegou uma moça que está no coral e ela é um soprano, ela é muito segura, a voz dela é muito boa para melodia. Aí essa pessoa era Benilda. Bene. Beni. E aí foi quando o Benny entrou, então depois foram entrando os outros. Aí eu não me lembro mais na sequência, mas Não, assim... também não tem nem como, né? Mas assim, eu conheço a galera, então depois entra Martinha, ontem até eu falei com ela, mandei uma mensagem para ela, Martinha, aí Ellen Mirtes, aí Edenildo entra também, que se tornou o maestro, né? Edenildo, que o cara entende muito de música, cara muito bom. E aí assim foram entrando os outros, né? Aí foi acrescentando também banda, então entrou, que hoje é pastor Aldson, Tibério no baixo, aí teve Sandro, eu acho que Sandro nem aqui, mas não mora mais no Brasil, mas Sandro era até na época, ele era da igreja da PIB do Castelo Branco. Aí assim, foram vários. Aí assim iniciou o Cáris. Então, a princípio, era o que Robério pensava sempre assim, dizia, não, vamos criar um grupo diferente, um grupo vocal. Era isso mais ou menos que eu queria saber. Como foi que chegou nessa identidade que o Cáris teve? Eu sei que você não estava, mas como você passou muito tempo, você escutou muita conversa, né? Que eu me lembro era exatamente assim, porque já como tinha Aninha, que ela era um contralto nato, né? Então uma voz contralto, a gente sabe, uma voz mais grave. Então sempre quando o Robério começava a cantar, ela sempre fazia uma segunda voz. Aí pensaram, não, é bom outra pessoa para que completar, possa fazer, né, a terceira voz. Aí já ficava fechado, né? Aí foi quando a Edenildo disse, não, Edenildo entrou e disse, não, aí Edenildo fazia o baixo. Então eles fecharam todos os naipes, né? Então soprano, contralto, tenor, baixo. Aí foi assim que ele, como já era muito nessa área, Edenildo, ele, né, tocava piano também, teclado. Então aí basicamente foi isso assim. E exatamente como eles gostavam muito de ouvir Prisma, né? Acabou sendo a influência de verdade, foi, né? a maior, eu acredito que foi a maior influência, sabe, nessa área de grupo vocal, né? Não tá nem no roteiro aqui, mas me veio na mente. Tu lembra de história, de participar ou não? Qual foi o período que mais teve vocal? Teve vocal. Porque eu lembro que no 25 anos da gente tinha 9 vozes. Sim. Era 5. Eu acho que já chegou. 5 meninas porque, e 4 meninos, né? Se a gente for contar hoje assim, por exemplo, se a não, gente eu digo de uma vez. Eu digo de uma vez. Eu acho que teve uma época, por exemplo, quando o Cáris foi para Cuba. Peraí. Não, eu acho que o maior assim foram 12 vozes. 12 vozes. Eu acho. Voz, né? Porque tentava assim, era 2 soprano, 2 contralto, 2 tenor, 2 baixos, né? Tinha barítono, entendeu? Entendi. Às vezes chegou até ter 3 sopranos. Eu acho que mais ou menos aí. Mas eu acho que não passou de
eu acho no máximo foi 11, por aí, sei lá. Caramba, é muita voz, né? É, Porque eu já fiquei, assim, quando a gente foi fazer os 25 anos, eu já fiquei assim, pô, 9 vozes em cima do púlpito. Caraca, é muita gente, Era pô. 9 Só de vozes. vozes era 9, Era. pô. Agora pronto, a gente tá falando desse período assim, nostálgico ainda, né? Você. Uma música aí que nunca faltava. Seja pra tocar, ou seja só pra você citar ou cantar. Uma música clássica que nunca pode faltar quando a gente se reencontrava, ou Tá. quando ia tocar nos cantos, assim, as pessoas pediam. Eu lembro de uma, eu vou falar de uma, Certo. minha, que me marcou, que eu não sei cantar, Sim. que é a da refeição. Ah, tá. Ao Como é a da Senhor agradecemos, né? Toda vez, É. pessoal, quando a gente ia. Porque assim, a gente sempre ia pros Em cultos, sempre fazia viagens. viagem missionária e tal. Então a gente sempre parava e ia almoçar, lanchar, seja o que for. Jantar. Jantar, almoçar, seja o que for. Sempre tinha a parte da refeição. E aí até da primeira vez eu fiquei, como assim, não sei o quê. E depois a pessoa vai se acostumando. Que era toda vez que a gente ia orar pela comida, orava pela comida. Mas só podia que comer depois que cantasse. Que a gente dava o tom, né? No meu tom que eu não sei. Não. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que nós temos, aleluia. Ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que nós temos, aleluia. Aí tinha o final. Tan, tan, tan. E Mas aí lembrando que a gente dividia vozes, né? Fazer, Aí porque cada tinha- um ia uma ia pro pra seu naipe voz, e aí tal, ficava, Não, ficava bonito. muito massa e às vezes o pessoal. E assim, inúmeras vezes, e olha que eu passei pouco tempo, né, comparado a você. Muitas vezes o pessoal fazia, pô, até comendo vocês têm que cantar dividindo, não sei o que, até na hora da refeição era uma. E olha assim, não tinha canto não. A gente poderia estar onde Tá. tivesse, tinha que Cantava. cantar. Não, e até às vezes em viagem, né? Eu não sei se vai chegar nessa parte, mas até antecipando assim, às vezes até esperando o avião, a gente começava a cantar. Pegava, tira o violão aí e começava a Pra cantar. dar o tempo. Teve uma vez, foi engraçado, uma vez foi em Guarulhos. Imagina, o aeroporto de Guarulhos. Pequeno. Né? Com maior fluxo de avião no Brasil, né? Na América Latina. E aquele tumulto, aquela agonia, aquela correria. E do nada aí pastor Roberto disse, não, vamos tocar. Na época quem tocava violão era Felipe. Felipe que tá até lá, tá morando nos Estados Unidos. Aí Felipe começou a tocar o violão e a gente começou a cantar. E foi interessante assim que natural, quem estava perto começou a fazer silêncio. Pra escutar, Aquele barulho, e começou a fazer o silêncio. Fazer silêncio, assim, o povo passando, vai tirando foto, gravando. E eu me lembro uma vez, eu me lembro que era uma comissária da Latam, que ela passou e fez assim, vocês estão trazendo paz para esse lugar, continuem. Aí ela fez assim, continuem, aí saiu. Aí pronto, a gente cantava, o povo ficava aplaudindo, assim, até dentro de avião a gente já cantou. Não, aí é novidade pra mim. Foi, até dentro de avião, já cantou. Caramba, essa daí eu não escutei ainda não. Foi quando? Foi pra onde? Mas Estava essa indo aí pra onde? foi para Cuba. Foi pra Quando Cuba. eles foram, e tem gravado. Eu não sei quem hoje tem, mas tinha gravado. Tem umas fotos, negócio. Tem né? foto, tem. Aí eles cantando a capela no avião, terminava, o avião ficava aplaudindo. Era. Só faltava gorjeta, tô brincando. Pronto, a gente falou, eu lembrei dessa. Lembre você agora de uma música não sei se tem não sei se eu consigo acompanhar, mas alguma que seja tipo dessas clássicas Claro. que vamos fazer o seguinte, para não cantar, mas você pode só cantar um pedacinho a capela. Certo. Duas clássicas. Uma clássica que sempre tem que ter quando o grupo se reencontra. Uma clássica que o grupo sempre se reencontra. E uma clássica que sempre que o Caris ia ministrar,
nesse período de ouro, né? Não estou falando Sim. mais recente, não. Estou falando desse período mais de ouro ainda. Pastor Roberto e tal. Uma clássica que nessa época todo mundo tinha que pedir. Porque eu sei que na minha época tinha algumas que sempre quando a gente ia ministrar o pessoal, não, tem que cantar essa ou essa. Mas nesse período clássico, assim, nessa era de ouro do Cálice, qual é a que tu vem na mente, assim? Uma que o grupo cantava quando se reunia e uma que sempre a igreja pedia para ministrar. Porque tinha várias, né? Mas assim, uma que quando a gente se reencontra, sempre a gente lembra, é Eu Sou. Eu sou. Uma quando assim, Canta um geralmente. pedacinho, sozinho? Eu não vou cantar não, senão eu só vou atrapalhar. Porque assim, como era música clássica, para que o povo entenda, e também tem e a era questão totalmente da divisão. Eu não e vou tal. cantar ela toda, porque assim, eu fazia o barítono. Aí se eu for cantar para vocês, vai dizer, que coisa estranha, porque ele tava assim, de repente cai. Então é porque da melodia eu caía para o barítono, aí fica um pouco estranho. Mas o início era... Eu sou a raiz de Davi, a estrela da manhã. Eu sou o leão de Judá. Eu sou. Aí essa música para deixar aqui registrada, é que ela é do Grupo M. O Grupo M, que também é um grupo música, é de um missionário americano que ele implantou esse grupo aqui no Brasil. E esse grupo existe há muito tempo. Eles como se fosse uma escola de música que é em Curitiba. E todo ano eles renovam esse grupo. Você faz o teste, passou, você entra, você passa um ano cantando, viajando o Brasil todinho. Aí eu passei, mas não fui. Eu tenho alguns do Cálice, que tem meu primo também que fez. Eles dizem, foi emista. Então essa música é desse missionário americano, Eu Sou. Né? Essa música Eu Sou. Então só para registrar que é deles. E essa, se eu não estiver enganado, tu pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que até quando a gente cantava ela, no meu período, eu acho que ela era só piano e voz, né? Era só Teve piano uma e voz. época que, antes de você entrar, a gente tocava ela com todo o instrumental. Era o instrumental todo, sabe? E teve uma época também que tinha sax, tinha trompete, tinha outros instrumentos de sopro e tal. Sopro. Aí aí caprichava, fazia uma coisa mais, né? Ficava bem. No 25 Aí depois anos a gente colocou, né, sax? Isso foi. Aí quando a gente passou tornou a cantar ela de novo, Eu Sou, aí a gente disse, não, vamos ficar piano e voz, né? Porque eu acho que na época a gente até deixou ela como se fosse especial mesmo, né? Tipo assim, bem classicazona, que ela era bem orquestra mesmo assim, não tinha nada demais, né? Agora tinha outra que todo mundo pedia, principalmente quando eu estava no louvor lá na primeira igreja, né? Era aquela que eu não considero nem clássica, mas é uma de adoração e louvor, que é Hoje Sou Feliz. Sempre bendirei ao Senhor, confiarei. Mesmo que a gente não tivesse ela no repertório, era o pessoal, por Caramba, favor, não lembrava canta dessa essa não. música. Eu só até lembrava, mas a gente já ministrou essa também, mas é porque Cantai também. Música. Não, Cantai, Petestal. Essa Né, daí, que é de Ronquinol, né? Sing Out. Essa daí era mesmo, velho. Essa todo mundo pedia também. Onde a gente fosse, qualquer lugar, dizia, olha aquela música que vocês cantam. Cantai. Não, tinha muita música, pô. Muita música. Se o cara for para... Caramba, amanhã a gente vai... Ô, meu Deus do céu, vai ser nostalgia com força. Mas... Pronto, voltando aqui, a gente já lembrou de cantar e de Eu Sou. Você não fazia parte ainda, né? Mas tu consegue falar como foi que começou essa questão das viagens? Porque assim, eu acho que, principalmente por ser a essência de Pastor Robério, eu acho que missões nunca foi um assunto que... é uma pauta que do nada se tocou. Eu acredito que seja uma pauta que desde o início ela já existia. Mas
desculpa a forma de falar, mas a viagem, a loucura de você misturar, porque isso a gente tá falando da década de 90, né? Como é que a gente mistura um grupo de música de uma certa forma voltado para vocal, começar a fazer viagens missionárias. Porque tipo, uma coisa, entendo o que eu vou dizer, uma coisa é as bandas fazer viagens. Tudo bem. Uhum. Elas viajavam, Pra se faziam turnê apresentar, para né? se apresentar, mas não para fazer missões. É. Isso aí, assim, foi. Eu posso dizer, assim, com muita humildade, mas foi uma bênção que Deus colocou no coração do Caris, né? Na liderança de pastor Robério, que na época nem não era pastor, né? Esse amor por missões. Então, por exemplo, eu me lembro a primeira viagem missionária, né, internacional, que foi Cuba, que foi por intermédio de pastor Ademir, que conhecia um pastor, outro missionário lá, mais ou menos foi assim, eu não sei bem direito não, mas mais ou menos foi assim. Então foi quando eles começaram a colocar isso, né? Uhum. Mas não só Cuba, como Nordeste, né? Então, antes de Cuba, teve também viagem por aqui pelo Nordeste mesmo. Foi quando, depois dessas viagens, e aí foi mais aumentando aí o amor por missões. Então o grupo chegava, e você alcançou isso, né? Uhum. Da gente chegar num lugar, numa praça, Montar o montar o sonzinho som, e... sempre com o apoio de uma igreja, né, da Uhum. cidade, né, uma igreja do interior. Então, assim, quantas igrejas no interior aqui da Paraíba a gente não fez isso, né? E do Nordeste, São Paulo, Rio, Não, pronto, Distrito vamos Federal, já aproveitar. né? Tu consegue linkar primeiro Paraíba, consegue linkar cidades que o cara visitou? Sim. Cidades complica, não, mas assim, não, estados. Não, pronto. Porque é porque são assim, muitas cidades. cidade é justamente o que era isso que eu queria falar. Mas já que fica mais complicado, então vamos ir para estado e país. Porque país eu acho que só foi Cuba e Peru, né? Isso. Eu acho que de país só. Mais estados. Estados, Brasília, fora São Paulo, Paraíba, Rio. né? Aí Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, eu não sei, Alagoas eu acho que não. Aí Distrito Federal, né? Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Que lembra 7 estados. E que na maioria realmente assim a gente se concentrava, claro, era aqui, né, na Paraíba. Não, na Paraíba foi bem mais, né? Que o alvo era sempre, era o foco, né? Era realmente assim. E a gente, outra coisa, né, que é interessante assim, que a gente não era um grupo, e você sabe disso, você viveu isso, a gente não era só um grupo de ensaio. A gente era um grupo de estudar a palavra de Deus. Era uma família, era um grupo, era uma célula na época de que orar. não tinha célula. Não existia célula e a gente já fazia. Nós orávamos, né? Então, por exemplo, uma época que você acho que foi não antes alcançou. Antes de eu entrar, teve esse, eu acho que o que tu vai falar era o período que ficou sem ensaiar. Exato. Teve Era um isso que eu período dizia. um pouco antes de mim também, né? Isso, que nós passamos também uma época sem tocar, sem se apresentar, só orando, buscando a Deus também porque teve uma época que saiu, por algumas questões, alguns saíram do grupo, né, do instrumental, e era interessante assim, por exemplo, que o pastor Roberto sempre falava, né, dizia, olha, Jeff, se Deus te tirar as baquetas para você não tocar bateria, você vai continuar o adorando? Então dizia, Osíris, se Deus tirar por um tempo, dizer, Osíris, sem microfone, sem cantar, você vai continuar adorando Ele? Então era exatamente isso que a gente vivia, porque a gente tinha certeza que um grupo, um ministério, não era apenas estar ali num púlpito louvando a Deus, que isso é maravilhoso, é importante, é bênção, né? Levando a igreja a adorar a Deus, ou numa praça, né, no interior, mas se Deus tirasse isso? Então, pastor Roberto sempre tinha muito essa questão de trabalhar isso na gente,
assim, a essência do que é adorar a Deus, do que é servir a Deus. E é tanto que a nossa paixão era o quê? A gente pegava a Bíblia, ia de porta em porta no interior, né? Fazia teatro, tinha parte também do Era isso que eu ia teatro. falar, né? Algumas pessoas faziam, a gente fazia um teatro. Chegou uma Né? época de ter o grupo Caris no sentido musical, mas tinha o grupo Caris Teatro, tinha esse outro, porque quando a gente fazia os avanços missionários, não era só música, né? Tipo, geralmente a gente, sei lá, passava 2, ou dependendo do local, até 3. 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Passava o dia evangelizando e o culto à noite, né? Na praça. E tinha a questão também, né? Que foi bênção, foi perrengue, mas em cima desses perrengues foram muitas bênçãos. Que é 2 ônibus que nós tivemos, né? Teve um menorzinho que ficamos com ele até, eu acho que foi até 2004. Aí em 2004 a gente fez uma campanha. A gente, para os meninos que eram muito novinhos, né? Mas na década de 2000, aqui em João Pessoa, foi uma época que tinha muito show. Era Kleber Lucas, era Aline Barros, vinha muitos cantores, né? Astré, Espaço Cultural. Era praticamente todo Clube mês. Cabo Branco. Exato, Clube Cabo Branco, Catedral, enfim. Aí o que é que a gente fazia? Nós íamos para frente desses shows, para vender lanche, vender suco, refrigerante, para a gente trocar o nosso ônibus. Aí foi, e com doações assim. Eu não posso nem aqui citar, mas assim, o tanto de gente, de empresário, que chegava assim, dava assim, dava um cheque para a gente dizer aí, para a compra do ônibus. E muita gente abençoou, sabe? Não tenho nem como, eu nem tenho como citar. Porque se citar vai acabar sempre esquecendo era alguém. muita gente. E aí gente assim, mesmo. você acaba já testemunhando um pouco de coisas que aconteceu com o Caris, no modo geral e tal. E tudo bem, né? Algumas histórias, coisas de... Mas antes da gente fechar essa parte nostálgica, assim, tenta lembrar. Eu tenho uma marcante, que eu não participei, mas eu tenho uma marcante aqui. Mas relatos marcantes de alguma... Eu só quero 3. Eu quero... Na verdade, pode ser 3, mas um deles você não vai ter participado, né? Eu queria, 3 relatos marcantes, seja engraçado ou seja constrangedor. Um na Paraíba, seria um no Brasil sem ser Paraíba, né, em algum outro estado, e um fora do país, né? Só que o fora do país você não foi para nenhum, mas comece, fale de um que é do Caris, né? Teve várias situações engraçadas, por exemplo, dos componentes da época que foi para Cuba e para Peru, era a questão da língua. Porque teve uma situação, eu não vou citar aqui, mas assim, teve uma situação que uma palavra para a gente em português lá era o apelido genital masculino. Aí tipo, um amigo nosso, no meio de irmãs, assim, ele falou isso bem natural e as irmãs todo mundo ficou escandalizado. Aí o pastor teve que explicar, dizer a Robério, que o Robério fala fluente português, espanhol e inglês. Aí Roberto foi explicar que no Brasil era assim, então os meninos tiveram que tomar cuidado, né? Outra coisa também, que como tinha parte teatral, tinha um gesto que lá em Cuba não é legal, que aqui no Brasil é normal. Por exemplo, você vai fazer no teatro mímica, né? Aí eu não lembro quem era a pessoa que fazia o gesto de moto na mímica. Só que isso lá não é legal, esse gesto lá, entendeu? Aí teve que trocar também. Então teve coisas engraçadas. Uma vez, uma das engraçadas também foi Aldson, que era o baterista, que hoje é pastor. Aí Aldson tocando bateria. Eu não sei o que foi, que ele não apertou bem o prato. E na hora do louvor o prato caiu e saiu rolando até o fim da igreja lá. Essa daí não foi comigo não, graças a Deus. As minhas são outras. Sim, e essa bateria, porque pela questão de Cuba, né, como Cuba até hoje vive, os componentes da época praticamente voltaram com a roupa do corpo, porque deram tudo para os Deixaram irmãos tudo lá, né? Bateria, instrumento, deixou tudo lá para as igrejas lá, né, porque eles não têm condições.
de comprar essas coisas, né? Não, essas partes assim, dessa Agora, parte de Cuba, eu me lembro. outros perrengues, coisas engraçadas. Teve. Ai meu Deus, tem muito agora para lembrar. Assim. Eu lembro de uma marcante que eu não estava. Sim. Eu não estava nessa. Conta aí. Mas quando o Osiris contou essa, eu fiquei assim, incrédulo. Eu vou dizer só a cidade. E eu acho que ele vai lembrar. Eu vou dizer Rio de Janeiro, Rocinha. Ah, foi a do. Sim, Ah, tá. Porque assim, a gente foi cantar num morro lá e antes a gente teve que ter a autorização, né? Do prefeito do prefeito. Vocês entendem, né? Do prefeito do morro. E assim, a gente teve autorização, teve que avisar a polícia porque para não haver nenhum tipo de problema. E assim, a princípio a gente subiu com muito medo, não é? Porque era algo novo pra gente e tal. Mas assim, no lugar onde a gente fez o culto, era o lugar onde eles faziam um baile funk. E o que eu achei interessante foi assim... se eu não me engano, usou até o som do baile funk. Foi, usamos. Não, e o interessante é que muitos são de famílias evangélicas. Tipo, os traficantes e tal, né? Que deixaram, mas assim, ficaram lá participando. Então, teve um engraçado quando eu me lembro que tu disseste que quando vocês estavam subindo o morro, aí tava as pessoas, os seguranças do lado, tudo armado, subindo e acompanhando. Sim, foi o interessante foi assim, o ônibus que a gente tava com a equipe missionária americana, que eles até estão aqui no Rio Grande do Norte hoje, é Walk Worthing, que é como se fosse andando dignamente, né? É um grupo missionário que é de lá do Texas, de Austin. Estávamos exatamente com eles. E nós chegamos, né, num ônibus com eles para subir esse morro. Eu disse, não, a gente vai ter que subir a pé. Aí quando a gente sobe a pé, vem logo um menino na bicicleta, né? O que é que vocês vão fazer? E por coincidência a gente estava de camisa vermelha. Aí um cara ficou fazendo um sinal, sabe? Um sinal C e outro pra gente, né? Porque a gente tava com a camisa vermelha. A gente, ai meu Deus, tal. Aí a gente ficou naquela preocupação, subiu e aí teve pastor. Era a camisa do A Vermelha da Cruz? Não, era do projeto? Do projeto Walk Worthy, né? Que é a cor dele lá nos Estados Unidos. Aí teve um que foi engraçado, foi que pastor Ademir brincando com... Eu acho que o menino tinha uns 14, 15 anos. O pastor Ademir fez, eita, caba bom, aí pô, nas costas do menino fez, Aí quando o menino levantou, o menino com uma metralhadora, com um fuzil. Aí eu, ai meu Deus. Aí o menino levou na esportiva, abraçou ele assim na cabeça e tal, né? Foi... se fosse contar tanta, se for relembrar, não, muita por isso coisa, que eu disse assim, pelo menos uma de cada, engraçada. Assim, né? Teve uma a gente no interior de São Paulo. Essa foi com a minha irmã, que minha irmã Alessandra fazia parte também, né? E a gente estava apresentando uma peça também, isso na cidade, lá no interior de São Paulo, Getulina. Fica 6 horas de São Paulo, capital, né? A gente nessa minha irmã apresentando, e ela estava de sapato no palco, tinha umas brechas, né? Aí engalhou o sapato dela e ela caiu. Só que a gente ficou tudo sem jeito. Engraçado, Thelma ficou tão natural que todo mundo achava que fazia parte da peça. Aí Thelma olhou assim e fez, pegue na minha mão, minha amiga, eu te levanto. E levantou assim, ficou um negócio bem natural, que todo mundo ficou, não era da peça não, e a gente se acabando de rir depois, porque minha irmã levou um tombo, né? Era muita coisa, de choque uma vez que eu estava levando, eu estava com um sapato, não era de borracha, era aquele sapato social, e quando eu peguei o microfone, dando choque, e eu lá no culto, aí eu olhei para Tibério que tocava baixo. Eu disse, Tibério, eu tô levando choque. E o safado ainda disse, tu é o fio terra. Eu não acredito, não. E eu, o que é que eu faço? Aí o menino, eu acho que alguém foi lá, eu disse, eu não tô aguentando não, porque eu fiquei trocando assim, o microfone de levar choque. Meu amigo, mas com certeza teve muita história. Teve. E interior aqui de dormir no chão. Dormir no chão, banco de igreja.
E Era, assim, e era uma das coisas que pastor Roberto também, né? E depois você, falando mais da minha época, tinha isso, né? Que assim, a gente até dizia isso, ministrar na igreja é fácil, né? Você tá lá, tá melhor som, melhor uhum, ambiente, climatizado e tal. Difícil é você ir pro interior, não, sem você saber onde você vai dormir, sem saber onde você vai tocar. exato. E coisas assim, grandiosas Deus fez através das nossas vidas. E às vezes até quando eu converso lá em Brasília com o Robério, né? Com o pastor Robério, quando a gente lembra de alguma coisa, ele diz assim, ele fala, né, Ozzy, é interessante assim que muitas pessoas não sabem o que é isso. Mas a gente que viveu, cara, como nós fomos privilegiados de viver tanta coisa, ver o poder de Deus, sabe, Uhum. totalmente. Teve um povoado que a gente foi no Cariri, chamado. Pra você ver, nem no mapa da Paraíba tá Tá. o povoado. Eu esqueci agora o nome. Um pastor da congregacional nos pediu um apoio de fazer um culto nesse local. Quando a gente chega, era estrada de barro, a gente chega com ônibus, com tudo para montar lá. Quando a gente viu parte da cidade, do Do lugar, local. do local, eles estavam indo para um forró em outra cidade, né? Mas assim, quando nós montamos lá o som e a metade da outra cidade estava no culto, ficou para o culto, que ali nós estávamos fazendo. E toda a comunidade, assim, foi algo surreal, sobrenatural, assim, tremendo. Que todos levantaram a mão, assim, se entregando a Caramba, que Jesus. massa. E na hora a gente, eu lembro que o pastor Roberto disse que ficou ainda na dúvida, será que eles estão entendendo? O E que é que para a gente você tá ter uma falando? ideia, naquele lugar não tinha nenhum trabalho, nenhuma igreja, só tinha uma igreja católica que uma vez no mês um padre lá ia fazer uma missa. E até hoje lá hoje tem uma igreja lá nesse Aconteceu isso local também, que acho que em foi a Cuba, partir né? do dia que nós fomos. Acho que em Cuba também, né? Aconteceu isso, de que ficou. Foi Cuba ou foi Peru que Não, ficou. Que depois uma não, igreja. Cuba tem as igrejas. Agora Não, eu acontece. digo uma igreja que nasceu depois do avanço, depois do Cálice. Que eu Não, lembro que vocês falaram. não, eu não sei não, fora eu não sei se tem. Agora aqui aconteceu muitas assim da gente como essa, né, que foi muito marcante, que é como se fosse assim, nós fizemos o primeiro culto Da igreja. da igreja e até hoje tem esse trabalho lá. E, As pessoas continuam frequentando, sabe? e o Muita. engraçado, é assim, é que eu sempre fui o bocudo, né? Eu sempre fui de falar as coisas e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eu dizia mesmo, porque assim, quando eu entrei, demorou um pouco pra gente fazer o primeiro avanço, né? Depois que eu entrei. Eu entrei em janeiro de 14 e aí demorou um pouco pra gente fazer o primeiro avanço. Mas também, depois que fez, eu ficava dizendo assim, pô, meu bocudo, né? Eu dizia, pô, nem quero mais tocar nas igrejas daqui, da capital. Porque assim, eu dizia assim, não é julgando, nem enfim, nada nesse sentido, mas mais sensação e feeling, né? Mais Pessoal. eu com Deus e tal. Mas eu dizia assim, eu fui, pô, velho, o jeito que você sente Deus, o jeito que as coisas acontecem no interior, parece uma parada muito mais vívida do que quando a gente tocava nas igrejas aqui em João Pessoa. Isso eu não falo nem de PIB, não Uhum. tô falando da PIB não, tô falando de qualquer Sim, igreja que a gente ministrava sim. aqui. Era bom, era Era ótimo, era diferente. Deus falava, era massa. Mas não se comparava, pra mim Não, não se comparava. Quando a era gente ia cada. pra interior, quando a gente viajava pros cantos assim, que ia levava e fazia o negócio, meu irmão, tinha culto que era realmente um Cada ensaio, era um ensaiozinho experiência. do paraíso eterno, da vida eterna E mesmo. que era assim que a gente via o poder de Deus de uma forma tremenda, Sobrenatural, era um negócio sobrenatural, né? assim. Sobre as nossas Era. vidas. E assim, algo tão simples, mas eu entendo isso aí que você está dizendo, que era não só o seu, mas era o sentimento do grupo todo. Uhum. Porque assim, o nosso entendimento é bênção, igreja local tem que ter. Não, tem que Você, ter, né, né? tem que fazer parte da igreja local, você tem que servir a sua igreja, mas também você tem que ver
tem que levar o evangelho também para quem necessita. Uhum. E era isso a marca do Caris, a nossa preocupação, sabe? Era levar, não, assim, isso pessoal também, meu, eu dizia, Senhor, para mim, ser crente de ir num domingo na igreja e no outro domingo ir, amém, que nada contra ninguém, isso é uma experiência minha, não estou criticando ninguém, é minha também, né? Mas para mim era pouco, sabe? Até porque Para eu acho que mim também é questão de momento também, né? para eu estar num culto, louvar a Deus é bênção. Eu me preparar antes do culto, ministrar o louvor para a igreja, amém, é bênção. Mas eu sentia, Senhor, eu quero algo mais. Eu não quero só isso. De domingo em domingo, ou no sábado, cantar, igreja, pronto, terminou, isso, né? tchau, depois vamos ensaiar. Então, era esse privilégio que eu acredito que o Senhor colocou realmente assim Na gente, a gente tinha no isso, né? coração do grupo, sabe? Essa vontade de evangelizar. E a Aí, família uma também, coisa né? que Que esse negócio de a gente ser família. e a Todo mundo família dizia, olha, apoiar. quando E o entrar, interessante é que toda a nossa família apoiava. Todo mundo quando assim. um homem ou a E mulher cantava, o marido, a mulher ia para as Exato. viagens e tal. E era uma coisa que tinha assim, se a mulher não cantava, por exemplo, tinha um cara que tocava no grupo, mas a mulher dele nem cantava, não fazia nada. Mas assim, a gente dizia, ela é do grupo também. E se a gente viaja, ela vai viajar também. Então ela fazia sempre alguma coisa. Na hora, quando que a gente levava muita banquinha para vender livro, essas coisas. Então ela ficava na banquinha, sempre ajudava. Ou o marido, por exemplo, minha irmã que cantou muitos anos também. Aí meu cunhado ia e meu cunhado ajudava no que precisava. Olha, o grupo quer água, eu levo. Entendeu? Então todo mundo. O grupo não era só os que cantavam e tocavam, né? Uhum. Mas era a família que estava, né? junto. E uma coisa interessante que você falou, quase agora. Agora fugiu o que eu ia dizer. Fugiu? Mas, Qual parte? A parte. Primeiro eu falei da questão da família. Primeiro não, por último eu falei a questão da família, de que era um grupo familiar que todo mundo amava. E falava a questão dos avanços, né? Dessa questão da diferença de que todo mundo amava, preferia estar mais nessa parte exato. do que Sim, do que era dentro da exatamente, cidade, era exatamente do que isso. na cidade, né? Que a gente fazia com paixão, com amor, e a gente entendia que é bênção tocar, é bênção cantar, mas assim, era a bênção que a gente fazia também, de ir para a praça pública, de manhã sair na casa das pessoas. Geralmente era assim. Claro que cada cidade tinha suas, né, sua forma de situar, porque também a gente ia representando o Caris, representando a PIB, mas a gente também entendia a necessidade da igreja, da cidade e tal. Mas geralmente a gente chegava de manhã, a gente ia de porta em porta, então dividia o grupo do Caris com os familiares que ia do Caris e com o pessoal da igreja local. A gente se dividia e saía de porta em porta, levando o evangelho e tal, falando, quem deixava a gente entrar. Como é interior, geralmente é mais fácil, né? Aí, tipo, mais fácil no sentido de entrar, né? Então as pessoas recebiam, a gente ia e tal. Tanto que, por exemplo, quem gostava de foto, que na época até já tinha, né? Negócio de mídia, não sei o quê. Mas geralmente quando chegava nesse período, cada um ia fazer o seu. E quando chegava perto do horário do culto, aí tinha o pessoal que ficava na banquinha, o pessoal que ficava meio que ali para não deixar nenhum bebo atrapalhar, ficava um no som, aí outros tocando. Porque interior é o que mais tem, né? Eu ainda me lembro de uma vez que. Porque assim, quando eu entrei no Caris, eu já tinha essa aparência louca, né? De pince, de tatuagem, essas coisas. E eu acho até que quando eu entrei, eu acho que eu era o único que era assim. E ainda me lembro, acho que no primeiro avanço, que alguém, eu não vou me lembrar quem, mas ficava de dupla em dupla. E aí uma dupla passou por uma casa e o pessoal não conversou com eles. Tipo, nem quis conversar. Aí eu tenho minhas gírias, mas eu nunca fui de falar com muitas gírias pesadas. Mas quando chegava nesse canto, é feita a Bíblia lá, né? Você se faz de tolo para alcançar o tolo. Então quando chegava nesses cantos assim, aí eu já tinha essa aparência meia louca. Quando eu vi os caras loucos assim da cidade ali,
eu já chegava metendo gíria, falando, aí tipo, tinha canto que o pessoal não entendia, principalmente gente do interior, né? E isso também porque, querendo ou não, 10 anos atrás, 15 anos atrás também era outra realidade. E aí, muitas das vezes, entendo o que eu vou falar, a fisionomia padrão do crente, que era o homem com a roupinha bonita, Sim. a mulher com a roupinha bonita, às vezes até de paletó e tal, não sei o que, com a Bíblia debaixo do braço, passava, tentava conversar com a pessoa nem dava corda, aí chegava eu com tatuagem, com pince, Desse jeito. e começava a falar do jeito deles lá e do nada a gente tava evangelizando, conversando. E tipo assim, Deus usou muito isso também, né? E depois até outras pessoas quando foi fazer outros avanços, não necessariamente do grupo, no sentido do grupo banda, mas que a gente sempre quando ia fazer missões a gente convidava outras pessoas, né? Então tinha outras pessoas também com esse tipo de fisionomia mais fora do padrão. E aí assim, era massa isso, porque a gente conseguia alcançar todo tipo de gente. Com certeza. E talvez se fosse só um tipo de só o crente padrão de paletó, não que a gente fosse, não é nisso, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Aí era mais difícil, né? Das pessoas quererem escutar e conversar. E isso, assim, teve com força, né? Você contando aí, eu me lembro de uma experiência que eu tive no sertão, né? Quando o Carlos foi para uma cidade, foi Piancó. E eu me lembro que eu fui com duas pessoas, né, da igreja local. E quando eu vi um cara lavando o carro dele, eu disse, eu vou naquele cara ali. Aí ela disse, não, não vai não, que as palavras dela eram assim, não, ele é esquisito, o negócio dele é filosofia, tal. Aí eu não sou o entendido de filosofia, mas eu tenho uma basezinha. Eu digo, então é o cara certo. Não, não vá não, porque ele é louco, ele é contra a fé. Eu digo, não, mas eu quero. Mas é esses que a gente tem que ir, né? Aí eu fui e simplesmente eu cheguei, o cara parou de lavar o carro e disse, não, Vina, vamos entrar aqui. Aí ele começou. E é bom, e pronto, esse negócio interior, né? Interior. É assim, ó. Porque aqui a gente não abre, Não abre a porta pra ninguém, né? mas Questão no de segurança, interior, né? Quando você chega pra falar, meu amigo, é E incrível. quando Entrava sabe no que você é da terraço, entrava capital. na sala e dava café, Até e não sei o café, quê. era lanche e tal. Aí esse cara, que elas ficaram insistindo para eu não entrar. Eu disse, mas eu vou. É tanto que elas saíram e eu entrei sozinho. Terminou assim, eu orando com o cara, orando com a família. E eu disse, olha, vai ter o culto de tal hora. Eu disse o horário do culto que ia ter, tudo certinho. Orei pelo cara, o cara, né, ficou ali tocado. Usei a própria filosofia também, eu no papo com ele lá, porque realmente ele começou a usar a filosofia sobre a questão da fé, tal. E eu digo, opa, vamos aqui debater. E ele ficou bem interessado, porque eu entrei no assunto dele. Enfim, para encurtar a história, à noite, quando eu olho que a gente já tinha preparado o som, tudo, quem estava na primeira fila? Ele, a esposa e os 2 filhos. Então, olha, ver, né? olha se eu escutasse A voz da... a voz da outra. Não, não vai não, que aqui ali é problemático, não vai não, que ele gosta dessas histórias, filosofia. E o cara entregou a vida a Jesus. Claro, Glória eu a não sei Deus. como é que está a vida dele, Deus sabe, né? Mas assim, de qualquer forma, a palavra do Senhor ficou ali. A semente foi A plantada, semente né? foi plantada, né? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Não é a Santo, gente, né? Não é a É o gente. Espírito. Então, mas pelo menos as sementes ali nós jogamos, né? Pra gente já chegando no final, eu ia até perguntar, mas acaba que já fica nas entrelinhas, que era justamente isso, assim, eu ia perguntar como essa experiência dentro do Caris mudou tua vida e tua fé. Mas assim, como também, querendo ou não, você passou 20 e tantos anos no Caris, Foram 19. 19, não chegou nem a 20, Não. né? 19 anos, mas é mais ou Uma menos vida, isso aí, né? é uma vida. É quase a idade dos meninos. Quase isso. Aí, tipo assim, é muito tempo, então não tem como, porque até pra mim que passei, sei lá, Mais de 10 anos. não chegou a, mais ou menos 10, não chegou a 10 anos porque a gente parou, né? Mas se não tivesse sido isso, talvez já teria passado. Mas assim, fiquei um bom tempo, já me moldou muito, né? Até um breve parênteses, eu tinha desistido da música, né?
porque foi... meu irmão morreu em 13, né? Aham. Em novembro de 2013. Toquei 2 vezes na igreja dele, por convite, porque a igreja tava enfim, como ele era líder do louvor, ninguém do louvor estava conseguindo ministrar e foi eu, o Clebinho, foi alguns amigos, Bennett, a gente foi dirigir o louvor lá uns dois domingos depois. Depois disso eu tinha desistido, aí foi quando vieram me chamar para participar de um grupo, Alisson. Alisson me chamou para participar de um grupo, a gente fazer um grupo de casa, né? Vamos dizer assim, de Sim, garagem. eu lembro. Era Alisson, Anderson Viela, né? Ele até é da Viela Prime, que toca baixo, Vinícius, que tocava guitarra, e era só a gente. E aí, dentro disso, acho que não deu um mês, 2 meses de grupo, não deu. Aí Alisson fez, rapaz, eu tenho um negócio ali para lhe mostrar. Aí, do nada, me levou pro Caris. E eu, assim, eu meio que já tinha desistido, não queria, tava ali só por tá. Mas aí, Eu lembro que quando... você tava ainda bem no luto, né? E aí aconteceu que entrou o Caris e foi foi a forma que Deus colocou na minha vida, né? Foi o grupo que Deus colocou na minha vida, de fato, para não desistir da música. E aí, assim, a gente ficou e viveu muita coisa boa. E aí, até pra mim, mudou muita coisa, imagina pra você. Teve a viagem para Brasília, né? Não, teve a viagem pra Brasília, teve as gafes de Brasília, né? Uma pra gente terminar. Porque a gente foi ministrar lá em Brasília e todas as igrejas, pelo menos as primeiras que a gente ministrou, a bateria era eletrônica. E eu dizia, meu Deus, uma bateria, ela é só bateria eletrônica, tá, beleza. Aí, acho que foi na igreja que a gente tava ministrando, acho que foi na quarta ou foi na quinta. Foi isso mesmo. Foi dia de semana, Foi a gente dia chegou de numa semana. igreja. Aí quando entrou no templo, bateria eletrônica. Aí eu viro pros meninos do lado e faço assim, meu Deus do céu, a gente não vai tocar numa igreja que tem uma bateria de verdade, não. Só que o líder de louvor da igreja tava do meu lado. E aí ficou a gafe, né? Eu já gostava dessas gafes. Eu lembro que o Roberto, né? Aí, Jess, tentei tomar jeito não sei o que. Eu não segurava muito a minha boca, não. O que eu pensava já quase já saía, não tinha filtro, não tinha nada. Mas assim, não deixa de ter sido uma experiência marcante, né? A gente foi para vários lugares, várias igrejas lá e foi na Cracolândia, né? E foi que fazia parte da Cracolândia, mas era parte das meninas, né? Que eu esqueci o nome. Na verdade, não era. Não, era Cristolândia. Cristolândia. Cristolândia, não era Cracolândia, não, era Cristolândia. Que era o lugar. Que era o local. Que na verdade era o local de reabilitação Isso, da galera da Cracolândia, né? Não deixava de. E aí a gente foi pra parte dos homens primeiro e depois foi no das meninas, né? Das mulheres. E assim, que também era um lugar muito pesado mesmo. E carente também, né? Carente. Mas é assim mesmo. Então, assim, de moldar pro moldar, eu acredito assim que nem. O que a gente já está falando, especialmente você, já fala muito que foi moldado, né? Aí, pra falar agora, pra gente chegar já no finalzinho assim, atualmente, você tá em Brasília, né? Não tá mais em João Pessoa, você tá lá no Lago, né? Igreja Batista do Lago. Batista do Lago, que a gente teve a honra também, ainda como Caris, de ministrar lá. E atualmente como tá? Você tá, eu sei, mas é pra falar, né? Atualmente você tá ministrando? Como você falou, né? É a Igreja Batista do Lago, né? Que ela fica no bairro do Lago Norte, né? Lá em Brasília. Para quem conhece Brasília sabe, né? Quando fala dentro do plano piloto, é porque está falando Brasília mesmo, né? Não é uma cidade, não é outra cidade satélite. E é uma igreja muito abençoada, é Pastor Écio, né? Pastor Écio que também já foi da primeira igreja, né? Ele foi ordenado junto com o pastor Roberto. Foi. Eles foram ordenados juntos. Era ele já lá quando a gente estava lá? Era ele, não era? Pastor Écio, né? E família, né? Andréia e Sara, né? A esposa e a filha Sara. E assim, uma igreja muito abençoada, muito relevante. Uma igreja que realmente ela tem crescido muito lá em Brasília, sabe? Ela
Pra você ter ideia, ela foi reformada e a igreja está quase cheia novamente. A igreja ficou linda, assim, Bem diferente daquela época, né? perfeita, perfeita, super moderna. E o nosso ministro de louvor lá é Tiago, né? Tem o Tiago e tem o Mateus. Que eu lembro o Tiago que recebeu quando o cara Quem se cantar recebeu? lá, foi ele que recebeu a gente, ajudou lá. E assim, Deus me colocou e hoje, né, eu estou servindo lá no louvor. Aí lá é aquela questão, tem as escalas, e as escalas assim, aí tem dia que eu posso estar ministrando e tem dia que eu posso estar no back vocal, sabe? E Porque lá no caso, tipo assim, lá na igreja é geralmente um, todo mundo que sobe meio que vai solar uma música. Aí lá também não tem isso, não. não, lá geralmente a formação é assim. É, ele coloca dois ministros de louvor para o dia, Uhum. uma mulher e um homem, certo? E quatro quatro no back vocal. Então, por exemplo, se eu estou ministrando com outra irmã, aí tem o back vocal também. Aí no outro, vamos dizer, no próximo domingo, próximo final de semana, eu posso estar escalado para estar no back vocal e não ser o ministro da noite, entendeu? Entendi. Então, assim, os que estão ministro naquela noite são os que vão sempre fazer o solo, tanto um solo masculino como um solo feminino, entendeu? Só os dois. Porque lá na igreja geralmente é o seguinte, sei lá, tem três, quatro pessoas que vão cantar, mas meio que o ideal é todo mundo cantar uma música, solar uma música, entendeu? Sim, sei. Não, tipo assim, claro que, vamos dizer, quando o cantor A tá Fazendo som. cantando, tá solando, os outros fazem o back. Sim, Mas aí, tipo, quando vai pra segunda música, o dois vai cantar, mas ele vai pro back, entendeu? Então, tipo, todo mundo solo e todo mundo faz o back vocal, entendeu? sim. Era mais ou menos isso que eu tava falando. Uhum. Aí, pronto. Aí você falou disso. Eu tenho algumas questões assim. Tem algumas perguntas aqui que eu não vou deixar para depois. Mas se Depois quiser assim, pode fazer. depois assim que eu diga assim, numa outra oportunidade. Por quê? Eu, quem sabe depois, conforme as coisas forem andando, a gente não consegue. Eu sei que o pastor Roberto está aqui, mas depois a gente tenta, quem sabe, conseguir mais gente. Pra gente fazer com Sim. mais gente, fazer até um vocal pra fazer, matar mesmo a nostalgia Aham. do Caris, né? Qualquer coisa a gente tenta até encaixar todo mundo aqui, a gente até pode mudar um pouco o cenário para encaixar todo mundo. Mas é, duas perguntas aqui. Duas perguntas não, né? Seria assim, você a gente já tem uma certa idade, já passou muito tempo no ministério e tal, mas um conselho, alguma palavra que você pudesse dar para o pessoal que está começando, no sentido ministerial, banda, grupo, essas coisas assim. É, o que eu posso dizer, né, para quem está iniciando, quem pensa, né, ser tá tanto seja um ministro de louvor, cantar ou tocar, é primeiramente assim buscar realmente ter uma vida com Deus, né, ter uma vida diária com Deus, fazer suas devocionais. Então, se você tem essa vida realmente com Deus, de ler a sua palavra, de buscá-lo em oração, no seu quarto em secreto, sabe? Pode ter certeza que sua vida vai sempre melhorar, sabe? Vai sempre melhorar. Mesmo que você passe, né? Porque todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dores, mas você vai passar por isso sabendo que você não está só, sabendo que o Senhor está cuidando de você. Então, assim, primeiramente é ter vida com Deus, essa é a base de tudo. Depois eu acredito assim, você ser uma pessoa realmente compromissada, uma pessoa responsável e fazer com amor. Primeiro pensando que realmente você está fazendo para Deus, não para terceiros. Para os terceiros, né, você tem que ter o compromisso, respeitar os irmãos no horário, Horário e tal. né, no compromisso, nos ensaios, e cada vez mais tentar se aperfeiçoar,
porque hoje nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo, que isso traz muito benefício até para a área musical, Mas também muito né? comodismo, Mas também né? traz muito comodismo. Dizer, eu tenho isso, isso pode cobrir tal coisa. Então, assim, é você realmente buscar aprender, se aperfeiçoar, estudar, né? Se eu voltasse lá atrás, quer dizer que ainda está em tempo, né? Mas se eu tivesse lá atrás mesmo, eu pensaria assim, me aperfeiçoar mais em música, assim na parte teórica também, né? Uhum. Tanto na prática, claro, mas vem a teoria e depois vem a prática, né? Então, que você se dedique, porque para o Senhor, quando a gente vai fazer qualquer coisa, você vê as pessoas que estão aí no mundo secular, elas fazem com tanta perfeição. Então, para o nosso Deus, a gente tem que fazer, embora a gente nunca chegue na perfeição que Ele merece, mas a gente sempre deve buscar. Então, compromisso, primeiro, vida com Deus, compromisso, né, com a obra. E uma das coisas assim que eu acredito que é fundamental, e hoje eu falo para muita gente que chega, me pergunta, e eu digo assim: olha, a obra de Deus, você tem que se dedicar a isso ao Senhor, mas também existe um ministério muito importante que você não pode deixar de lado, que é sua família, sabe? No bom sentido, gaste tempo com sua família. Se você é casado, gaste tempo com sua esposa, com os seus filhos, sabe? Ame, abrace, cuide, né? Porque não tem como, não existe isso, você ser muito bem ministerialmente e em casa você não ser, então tá alguma coisa errada aí, alguma Uhum. coisa está errada. Então, cuide bem dos seus, ame seus pais, se é solteiro ainda, mora com pai, com mãe, honre, tenha tempo com eles também, porque ninguém é eterno, não é? Ninguém é eterno, Tem que então a gente deve aproveitar. honrar, né, os pais, deve dar exemplo também, né? Então, são uma das coisas que eu acredito assim que para hoje, né, se eu pudesse estar aconselhando alguém, eu diria isso aí, ter esses detalhes. Entendi. Show de bola. Pra gente já chegar no final, a palavra a pergunta que não quer calar. E o Caris, volta quando? Mas não, Mas é não. interessante, muita gente pergunta isso. Muita gente Eu tô aqui pergunta na isso. fila aqui, só esperando você voltar pra João Pessoa. Não, e tem você e vários. A gente brinca, né? A gente até brinca, diz assim, tem os ex-carianos, Aham. ex-cariotes, né? Muitos dizem assim, Osiris, se tu voltar, eu topo. Muitos dizem Não, assim, se tu voltar, eu e topo. eu acho assim que, tipo assim, é porque assim, Se for do plano de Deus, né? infelizmente, eu posso usar essa expressão, essa forma de falar, aconteceu tudo e querendo ou não, a pandemia também influenciou muito nisso, E, né? Mas assim, um lado meu, por mim, não tinha se encerrado. Mas entendendo que há tempo para tudo. E chegou o tempo de você ter que ir embora, de Bruno ter que ir embora. Primeiro foi Roberto, né? Pastor Roberto é, foi embora. Depois você. E depois de você, Bruno. Bruno. E que foi logo na Que pandemia foi logo na também, né? pandemia e tal. E aí também não tinha muito como segurar. E teve. E é tanto que muita gente pergunta, eu digo, não, tá stand-by. É, Tá eu stand-by digo isso também. porque eu sei que, assim, não tem como ser. Assim, a história, ela nunca vai ser apagada, não vai conseguir ser apagada. E, de certa forma, até humanamente falando, nem merece ser. Isso eu tô falando humanamente falando, tô nem usando a parte espiritual. Então, assim, um sonho de, mesmo que um dia eu não possa voltar, mas eu sonho que volte. Que dê Entendeu? continuidade até Que com um outras dia. pessoas, né? Que um dia E volte. E interessante eu tô esperando você voltar de Brasília para que isso continue. Porque eu acho que é mais fácil Aí você é voltar de só. Brasília do que Bruno voltar de Portugal. Aí é o Senhor que ele que Tá na vai frente de tudo. trilhar na frente de tudo, se for da vontade dele, é obra dele que eu volte, né? Aí eu digo, Senhor, eis-me aqui. Então, Ou se não levar pra lá, né? Porque foi a ideia, eu Pois dei a é. ideia. Eu disse, olha, pega a gente, leva a gente pra Não, eu até Brasília. não já brinquei, eu disse, eu vou montar um cara lá em Brasília. Unidade Brasília. Não tem esses grupos grandes que tem não sei o que de onde, do Brasil e outros países. Vai fazer agora com estados também. E o, o
o que, o que eu achei interessante que ontem, eu acho que foi ontem, Pastor Roberto mandou um vídeo de uma igreja no sertão, aí dizendo aí, ó, o cálice por todo lugar, e com a bateria que a gente doou Caramba, que para a massa. igreja. Eu não lembro agora o nome da igreja, mas eu sei que é no sertão, entendeu? Então, assim, de alguma forma a gente abençoou e nem Nem lembra, lembra. que eu nem lembrava mais. Mas eles nunca vão deixar de lembrar, né? Exato. É tanto que foi o próprio pessoal lá que lembrou, olha, aqui foi o Caris que doou, sabe? É tanto que, tipo, naquela época, tipo, já nessa época, na minha, né? Que querendo ou não tinha um pouco mais desse negócio de tecnologia e tal, muita gente ficava perguntando, né? Ficava perguntando de Instagram, ficava perguntando de CD, de vídeo, essas Não, coisas, CD, e de certa CD, forma a gente, querendo ou não, também nunca foi o foco, né? Não, e era outra coisa interessante. Aí dá Todo pra mundo lembrar do negócio de cobrava, Brasília, né? Todo Conta- mundo cobrava CD, né? É. Todo mundo cobrava CD. Porque historicamente a gente via de algumas bandas, principalmente grupos musicais aqui de João Pessoa, era como se o CD fosse o fim. Pra gente um CD não era o fim, era um meio. Uhum. Né? Então o nosso alvo era louvar a Deus, era evangelizar. Então assim, vários, eu não vou citar, não vou ser deselegante, mas eu poderia citar aqui vários grupos que assim, Fez CD. fez CD, acabou. Como você sabe, a gente já fez o que acabou o nosso ministério, fizemos o CD e acabou. O ápice, né? O ápice era o CD e depois. Então já não tinha essa visão. Nossa Mas- visão era louvar a Deus, era pregar o evangelho Era. e seguir. Eu ri um pouco quando falou do CD, porque eu lembrei de Brasília, que quando a gente foi pra Brasília, acho que, enfim, na época não tinha internet como era hoje em dia, né? Assim, tinha internet, mas não era como era hoje em dia. Aí eu lembro que a primeira igreja que a gente foi ministrar lá em Brasília, as irmãs tudo de sandália rasteira, Pensando que ia ter- porque pensando que a gente ia chegar lá e ia tocar Tocar forró, shot, tocar esse gênero mais cultural, porque como era um grupo da Paraíba, aí achava que a gente só ia tocar algo mais cultural. E quando chegou lá, a gente tocando o que a gente ministrava. Eu até cheguei para um irmão, eu não sei se eu fui grosseiro, né? Mas eu disse, ô irmão, então se o irmão vai para o Rio de Janeiro, o irmão acha que lá toda igreja vai louvar em samba. Em samba, em pagode. Então não tem nada a ver uma coisa. Que é da Paraíba, tudo vai tocar. Só Mas forró, foi assim tudo que a gente forró. chegou lá, as primeiras igrejas, você ficou pensando que a gente ia tocar, e quando começava a tocar, E Olinda via que era um sofreu. negócio, e via que era, Olinda sofreu, e via que era um negócio de vocal, de divisão, não sei o que, o pessoal ficava, como assim? Não tem nada a ver. Meu Deus, música. Que música não sei o vocal, quê, que música negócio clássica, e eu bonito, pensava que isso bababá. era forró. Mas era assim, pô, velho. Mas assim, já chegando aqui no final, não que gostaria, mas tá todo mundo tem horário hoje. Os eles têm compromisso, os meninos têm compromisso também. Agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer Osíris por ter aceitado o convite. Agradecer a Viela Prime, de vez em quando passa aí na TV, por estar ajudando a gente, por estar apoiando esse projeto, que é um projeto que Deus, como eu já disse, né, em outros episódios, é um projeto que Deus colocou no meu coração, que é para abençoar vidas. Seja com o papo com quem é crente, seja com o papo com quem não é crente, quem toca música secular, quem toca música gospel. Não tem muito essa distinção aqui, é pra gente conversar mesmo e trocar uma resenha no bom sentido, né? E agradecer, né? Agradecer pelo apoio. Você que tá gostando aí, deixa o like, compartilha. Quem assistiu até aqui, nos comentários, coloca aí, e o Caris volta quando? só pra gente saber quem assistiu até o final. E o Caris volta quando? Mas agradecer você, por favor, deixa o like, compartilha, comenta, como eu disse. E agora quero deixar as considerações finais para Osíris. Pode falar. Jeff, você sabe que você é um amigo e irmão do coração, né? Que é incrível, que Deus realmente, né? Deus dá, como eu disse no início, né? Uhum. Deus coloca um amor de um jeito diferente, né, em algumas pessoas. Assim, e é incrível, a gente, né, cada um tem sua vida, você hoje aí pai de família. Glória né? a Deus. Glória a Deus. Eu lá em Brasília, mas mesmo assim, de vez em quando a gente conversa, né?
E essa amizade, ela é para sempre, né? Porque Aham. daqui até A quando o Senhor nos eternidade, é. levar, né? Então, assim, eu louvo a Deus por sua vida, por sua Amém. amizade e realmente, assim, o quanto você foi bênção. Você é na minha vida, você foi no Cares, né? Então, uma época que nós estávamos sem estúdio, né? Você deixou de ganhar dinheiro, porque na época Algumas vezes. você alugava, né, para Aham. o Caris ensaiar. Então, assim, você foi muito bem, você foi bênção, você é bênção na minha vida. E, assim, eu desejo que o Senhor continue te abençoando muito mais aqui, dê muito crescimento em tudo, né, em Amém, todas as amém. áreas da sua vida. Abençoe Amém. aqui Os meninos, os aqui são meus meninos. braços fortes, estão comigo aqui. Não tem dinheiro pra eles não, e nem pra mim, mas eles estão aqui comigo, Mas na tá fé, vendo? na fé. Um Ah, dia, quem sabe, né? mas assim, são pessoas assim Que nos que apoia, nos porque apoiam ó, e que Deus Kevin, abençoa. hoje só vê o Kevin e o Wellington, né? Tem mais pessoas ajudando. Tem Rodrigo, tem Iago. Mas assim, Kevin me ajuda aqui no geral da vida, né? É o menino que faz de tudo. Mas o Wellington é um dos incentivadores, né? Porque quando eu comentei com ele, com o Rodrigo e com o Iago, é, eu sempre quis, mas tu sabe um pouco disso, que eu sou meio perfeccionista, então eu quero fazer tudo da melhor forma e bababá. E eu dizia, pô, mas eu não tenho tudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e bababá. E os meninos, não, pô, começa com o que tem, a TV caiu, bota estante, não sei o que, planta caiu, e a câmera não tem câmera suficiente, vai do jeito que vai. E aí assim, a gente tá indo com fé em Deus, pedindo a Deus direcionamento para que Ele abençoe, porque não é sobre ser de cristão ou não ser cristão, mas é uma parada para promover, entendeu? É para promover bandas, é para promover cantores e é para conversar pro pessoal rir, pro pessoal chorar. Não, isso O primeiro episódio mesmo foi com um amigo meu de adolescência, infância, que choramos e tudo aqui porque ele morreu clinicamente. Só para você ter noção de como Deus fez e é na vida dele. E assim, e outros convidados do secular também, alguns que nasceu no berço evangélico, outros que não, mas que são amigos e a gente não vai deixar de ser amigos e não vai deixar claro. de conversar com eles. Então aqui talvez seja um podcast, mas é para conversar com todo mundo sobre todo tipo de assunto e se Deus continuar abençoando, abrindo as portas, sair até da área da música, entrar em outras áreas e por aí vai. De pouquinho em pouquinho, com o pé no chão, com poucos views, com pouco engajamento, mas quem sabe um dia a gente não consiga. Pois é. E aí você volta, quem sabe a gente não consegue voltar fazer um tributo ao Caris, que agora a moda é tributo, né? Tributo não sei o que, tributo. E aí assim, agradecer a você, agradecer aos meninos, agradecer a Deus acima de tudo, agradecer a Viela Prime que nos ajuda, que está nos patrocinando. E é isso. De novo, Amém. Uma honra, é comente, um prazer. comente aí, ó. E o Carlos volta quando? Que aí a gente vai saber que você assistiu até o final. E Osiris não é oh meu Deus do céu, um cantor tal, no sentido assim, cantor de ter CD, disso, aquilo Sim. outro, mas vai estar a rede social dele aqui, É né? arroba Osiris Osiris Bandeira. Bandeira. É. E aí quem quiser seguir, quem quiser acompanhar um pouco mais dele e aproveitar de vez em quando, mandar lá. E o Caris, volta quando? Pode mandar pra ele também no direct dele quando ele postar alguma coisa. E você vai ver aí ele sim, lá no Instagram dele, o perfil dele é o crente padrãozinho lá, que é paletó, é gravata. Mas é isso aí. Vamos tocar uma pra sair? Vamos. A saideira? Vamos. Vamos. Vai, mas quer qual aí? Pode ser mais louvorzão, congregacional, né? Uma, é, se o sol se pôr. Procurar aqui. Eu tenho que procurar porque eu não sei tocar violão, né? Eu tô só dando uma palhinha aqui, porque até puxar a orelha, né? No final, Alisson, era pra você estar aqui. Você me deixou, Alisson. você deu Só manga na só gente, porque deu tá de manga. férias, Só porque tá de férias, foi pra acha que não. Natal. Ah, meu Deus do céu. Enfim.
Mas bora aqui. Vamos tentar fazer aqui. Ai, ai. Começar aqui, né? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.